Olá, você que acaba de abrir este vídeo ou abrir este vídeo neste exato momento para ver mais uma análise feita aqui pelo canal da torcida boliviana. Hoje eu tô com o meu bucket, no caso, né? O cabelo todo bagunçado. Da Brava Bolívia para fazer essa análise e, acima de tudo, dizer que ganhamos, somos campeões do Campeonato Maranhense e finalmente este Campeonato Maranhense acabou. Então é isso, vamos parar de encher linguiça e vamos direto ao que interessa, o assunto que é o jogo. O jogo de hoje, o tão esperado jogo de hoje, era basicamente a grande final, ou na verdade o jogo da volta da segunda final, vamos dizer assim, do Campeonato Maranhense, o que aconteceu no dia 15, a exatamente 13h45, não estranho os horários, foi a questão da polícia militar, do jogo da volta onde o Sampaio tinha vantagem de um gol por ter começado ou por ter vencido a partida anterior por 1-0 com o gol do Maurício. Então o Sampaio entrava com essa vantagem para a partida de hoje e, porém, além de ter dessa questão, também tinha um ponto que o Sampaio ia entrar totalmente mudado pelo fato de que as contratações não poderiam ser colocadas em campo porque não tinham sido escritas até o tempo correto, ou na verdade até o tempo antes de terminar o período de inscrição. E aí o Sampaio não conseguiu, né? Muito por culpa da federação também, né? Importante citar. E com isso o Sampaio teve que ir com uma equipe totalmente mudada e com um clima totalmente diferente, porque contra o MAC o Sampaio conseguiu sua primeira vitória com o Zé Augusto e o time estava longe de encaixar. Hoje o Sampaio continua muito longe de encaixar, mas pelo menos veio de uma vitória muito importante contra a equipe do Caxias, que foi a primeira vitória na Série C, que inclusive tem análise aqui, vai estar aparecendo aqui no card, inclusive, para você assistir depois uma análise de uma vitória, né? Que por enquanto era uma coisa rara, mas tá se tornando comum, já tô me acostumando, só esperando me acostumar mal, né? O que acontece sobre o jogo de hoje? Diante de todo esse quadro, as equipes foram a campo, principalmente essa equipe do Sampaio, com algumas modificações. Nadson jogando como titular, mas dessa vez não uma questão de surpresa, mas eu acho que foi uma opção mesmo do técnico, uma, vamos dizer assim, boa opção que se provou novamente uma ótima escolha. O Ferreira novamente de titular, o Gazão também como jogando de titular, o Rafael Luiz voltando, e essas foram algumas das alterações da equipe do Sampaio. E o Sampaio vai a campo sabendo que ia segurar o resultado. Então, muito da minha análise vai ter que se abordar, vai ser abordada a partir de que o Sampaio queria jogar com o regulamento debaixo do braço. Então isso poderia justificar o desempenho de hoje, mas ao mesmo tempo também não justifica. Começa o primeiro tempo, um primeiro tempo morno, um primeiro tempo muito fraco, um primeiro tempo onde as duas equipes não conseguem propor o jogo e não conseguem encaixar aquilo que buscavam. E diante de falhas de ambas, o Sampaio com muitas falhas defensivas, o MAC muito espaçado, não conseguindo encaixar seu jogo, um time que na mão do técnico deles, que é o Vinícius Saldanha, totalmente perdido, se desfez. Para nossa alegria, né? A gente não tem nada a ver com isso é problema deles, a gente já tem os nossos que são bastantes. Foi um jogo, pô, morno pra caramba, de verdade. Que continuou assim até ali por volta dos 20, aonde o Sampaio consegue recuperar uma bola e nessa recuperação o Pimentinha toca pro Baio, o Baio de forma inteligentíssima, e vamos falar dele, inteligentíssima, pegou, deu um porta-luz com a bola sobrando pro Nadson, que nem esperou matar a bola, simplesmente já pegou chapando no canto do goleiro Moisés e abrindo 1-0. O Sampaio faz esse gol e o jogo a meio que acaba abrindo, porque ao mesmo tempo que o Sampaio tem uma vantagem de 2-0, então o MAC, que só precisava de um gol para levar para o empate, para levar para a prorrogação ao pênalti, e dois para conseguir o título, precisava agora fazer 2 gols para levar aos pênaltis e 3 para ser campeão. E assim, tiveram chance, como o Sampaio teve chance de ampliar. E que entra um dos pontos interessantes no jogo. Depois do gol, o Sampaio
começa a se defender um pouco mais e o Mac começa a atacar muito. Começa a atacar muito. Mas, assim, o Sampaio contava com uma sorte também do Mac não conseguir fazer gol porque teve bola batendo na trave. Quando não era isso, era o Felipe fazendo defesas muito importante, inclusive uma defesa de falta muito bem batida pela equipe do Mac, que o Felipe conseguiu chegar a tempo, conseguiu chegar e fazer uma ótima defesa. Então o Mac foi chegando, um pouco no trancos e barranco, um pouco porque também o Sampaio estava péssimo defensivamente, como foi citado por muitas pessoas também que estavam acompanhando. Sampaio deixando muito espaço pro Barata, pro Ronald, pro Barata e pro Camarão, o Barata e pro Camarão, e ia sofrendo muito com isso, só que o Mac não soube aproveitar. Foi assim no primeiro tempo, onde o Sampaio até, se eu não estiver enganado, teve uma ou outra chance, mas assim, a principal foi essa chance do gol. E o Mac tentando chegar, e o Mac tentando buscar, mas foi um primeiro tempo muito morno. No segundo tempo, não tem mudanças, mas assim, continua do mesmo jeito. Só que a diferença é que o Mac aumenta o volume do jogo e o Sampaio tenta se defender, mas vai se defendendo num Deus nos acuda, entendeu? Porque o Mac continuava entrando com muita facilidade. O Sampaio muito espaçado, o Sampaio estava jogando um 4-4-2 defensivamente, é uma tática que agora o Zé Augusto está colocando. É um 4-4-2 onde a defesa continua desorganizada, e eu acredito que seja muito por causa dos jogadores, e o meio-campo é muito separado. Então é um espaço muito grande que é um problema já antigo sendo relatado. E a defesa não estava atuando bem. A defesa não estava nada bem. Deram muita oportunidade, deixaram o Mac jogar tranquilamente, mas o Mac, como um time de ataque, além de estar contando com o azar, não estava sendo efetivo. E o jogo ficou muito nisso. O Mac pressionando, o Mac numa jogada conseguindo botar a bola na trave, o Mac chegando. E a partir disso, começaram a aparecer espaços, mas muito espaço. Claro, depois teve durante isso umas mudanças, como a entrada do João Felipe no lugar do Nadson. Aí eu não entendi, o Nadson tinha feito gol, estava até aparecendo ali ou aqui, mas acho que foi uma opção mesmo do Zé Augusto. Talvez o Nadson, fora esse gol, não tenha feito nada e por isso dessa mudança. Depois o Gazão também, que tá muito pesado, tá muito eu não sei o que aconteceu com o Gazão, que ele até começou bem, depois ficou muito pesado. Ele ficou um cara que demora para fazer escolhas, está sempre chegando atrasado nas jogadas. Então o Gazão teve uma grande queda de rendimento. Isso me preocupa um pouco, porque ele poderia ser esse cara que poderia resolver, ou ele sempre foi assim, e isso está ficando muito mais evidente. Isso é uma questão que vocês também podem deixar aí nos comentários. O Mac foi pressionando e esses espaços foram aparecendo, o Sampaio começou a ter muito ataque. Começou a ter oportunidades de ataque. E não eram poucas. Com Pimentinha, com João Felipe, com Baio, com Edrean, que acabou entrando depois no lugar do Pimentinha. Essas oportunidades foram aparecendo. E o Sampaio não aproveitou. Que também é um outro ponto que me preocupou em relação a esse jogo. Mas assim, o Mac não conseguia chegar. E eu muito preocupado, porque ficava assim, a única forma do Mac empatar, porque eles não estão tendo competência, é a defesa falhando. E isso é uma coisa que a gente espera. Só que a defesa estava uma bagunça e hoje o Felipe estava salvando, o Felipe estava bem. Se não fosse o Felipe, talvez o Mac tenha conseguido no mínimo 1 ou 2 gols. Beleza? Então, o Felipe hoje fez a diferença, tá fazendo a diferença. Por fim, o Sampaio teve várias chances para aproveitar um Baio perdendo uma, tentando de cobertura errando. O Edran recebendo uma bola, até fazendo gol, mas estava impedido. O João Felipe saindo, só que ele, em vez de tentar tirar do marcador, ele foi para cima do marcador, já que ele estava um pouco na esquerda, e foi tentar puxar pro pé dele, que é o pé direito, e o marcador conseguiu tirar. Essas foram chances que o Sampaio foi empenhando e perdendo. E no fim, o jogo acabou ficando por isso mesmo, ficando no 1-0. Sampaio 37 vezes campeão maranhense, numa situação, para mim, foi totalmente inesperada. Já partindo desse ponto para aquilo que eu vi e aquilo que serve para o resto do campeonato, além do melhor e o pior jogador, o Sampaio jogou, como eu disse, um pouco antes, com o regulamento no braço. Então, a forma que o Sampaio joga ficou diferente a partir disso. Fica muito complicado de dar uma visão e com essa vantagem não possa ter atrapalhado a forma como o Sampaio jogou. Ou mudado o jeito do Sampaio jogar, a percepção dos jogadores para essa partida. Mas o Sampaio novamente não joga muito bem. O Sampaio novamente falha na defesa, ou melhor, falha na questão defensiva, de espaços, de não marcar próximo, de deixar os jogadores flutuarem, trabalharem dentro da área, de perto da área, com muita tranquilidade. Isso é uma grande preocupação. Novamente, esse espaçamento da equipe também é uma preocupação
que estava muito evidente nessa partida. O ataque perdendo inúmeras chances novamente é outra questão para se preocupar. Então, assim, ganhamos. Eu mesmo no começo do ano acreditava que o Sampaio não conseguiria nem chegar na final. Chegamos na final. Com todo o enrolo que teve de final que foi cancelada, de semifinal refeita, conseguimos a vitória, não sendo os melhores, mesmo que a gente tenha tirado o técnico deles, isso foi o grande pivô da situação, com muitas aspas, o Sampaio não era melhor. E conseguiu, mesmo assim, lutar dentro de campo para conseguir esse título. Então, é algo para se comemorar, ficar feliz, é um alívio e usar isso, capitalizar isso para o resto da Série C. Porém, como eu falo que Maranhense não é parâmetro, esse jogo demonstra o quanto eu venho afirmando que o Sampaio precisa melhorar bastante e é muito, muito mesmo. Tem muita coisa a melhorar a equipe do Sampaio. É como eu gosto de dizer, para ficar ruim, tem que melhorar é muito. O melhor jogador da partida hoje poderia ser o Nadson, que fez gol, mas novamente, só fez gol. Poderia ser o Pimentinha, arisco, indo para cima, participando. Mas hoje, o melhor da partida, por incrível que pareça, foi o Felipe. Menção honrosa para o nosso querido Baio. Por que o Felipe? Porque o Felipe salvou 3 bolas, que eram praticamente gol. Teve uma na trave também, mas salvou no mínimo 2 chances que eram claras de gol, sendo uma delas a falta que eu citei anteriormente. Então ele foi um cara que hoje passou a segurança, fez grande defesa, não permitiu que o Mac conseguisse fazer o gol. Então foi o cara da partida, foi o melhor jogador, jogou muito bem. Queria que ele tivesse essa constância, queria que ele tivesse essa regularidade, mas é muito difícil. Ele joga bem hoje, próxima partida ele pode falhar. Isso é complicado. Porque o Bruno Baio, menção honrosa? Pelo simples fato que o Bruno Baio hoje ele foi colocado numa função onde ele saía um pouquinho de dentro da área e ficava dando o pivô, fazendo o pivô. Isso foi o que aconteceu no jogo contra o Caxias, onde saiu a situação do pênalti, e aqui era do mesmo jeito. Ele fazendo o pivô é sensacional. E também outra falha que uma falha defensiva do Mac, que observando que ele estava ganhando todas as bolas aéreas, ele ganhou todas as bolas aéreas, além de estar correndo, além de estar desarmando, não botou um jogador para marcar ele, e ele continuou ganhando tranquilamente. Já era quase 45 minutos do segundo tempo, e bola nele, e ele ganhando. E os caras do Mac não conseguindo fazer nada. Então, para mim, o Baio merece essa menção honrosa. Para mim, o pior jogador do Sampaio nessa partida, eu posso dizer, se eu poderia apontar, mas eu vou dar mais o miolo de zaga novamente, como o dos piores, porque continua falhando muito. Claro, toda a defesa em si tem falhado, mas principalmente os zagueiros, o Franklin, têm sido jogadores que preocupam muito, porque não tem mostrado constância e não tem mostrado segurança defensiva. Então, toda a defensiva do Sampaio foi ruim, foi o ponto negativo da partida, principalmente o miolo de defesa. Então, com isso, a gente termina mais uma análise. Campeões maranhense, né? Muito bom festejar. Essa galera do MAC tava muito animadinha, eufórica. Não sei se vocês me entendem. Então o Sampaio se volta totalmente agora as suas atenções para a Série C. Jogo terça-feira, se eu não estiver enganado, às 7 horas contra o São Bernardo, fora de casa. Um jogo extremamente difícil e que o Sampaio vai ter que fazer muito mais do que vem fazendo nos últimos dias, à frente do Zé Augusto, para conseguir um bom resultado. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até agora esta análise e até a próxima.